Olá pessoal, então vamos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e vamos acompanhar então aí qual é o tema da nossa aula. Aula 6, o objeto de conhecimento são as noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. E também a problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. A partir desse objeto, nós vamos então trabalhar detalhadamente o racismo, as desigualdades e poder no Brasil. Então, esse aí é o conteúdo da aula e vamos agora então acompanhar o nosso estudo. Vamos falar então sobre um pouco, sobre o racismo, sobre desigualdades. Tudo isso aí faz parte, desse contexto aí que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas para que a gente possa começar então problematizando essa questão, já nos levando a uma primeira reflexão sobre o tema do racismo, vamos então, eu vou trazer para vocês aqui uma questão aqui interessante, ó. Vamos acompanhar comigo aí. Analise essa expressão comigo. Olhem para a imagem, que a gente fala mercado negro. Quando você ouve essa expressão no seu cotidiano, na televisão, numa rádio, numa rede social, quando alguém fala assim, isso aqui está relacionado com o mercado negro. Eu comprei um objeto no mercado negro. Então, você percebe que é uma expressão do cotidiano, é uma expressão que falamos no dia a dia, são expressões cunhadas na vida das pessoas, jogadas muitas vezes nas comunicações, na informação. E analisando a palavra mercado e a palavra negro, quando a gente junta mercado negro, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos associando a pessoa negra ao tráfico ilegal e o comércio ilícito, não é verdade? Então, o mercado negro. Então, é uma frase pejorativa, onde você, então, traz uma ideia de que o negro ali é algo que não presta, é algo que vai trazer problemas. No caso aqui, nós estamos falando de mercado negro, algo ilícito, Então é uma coisa que precisa ter polícia, precisa ter fiscalização, Então traz para nós uma questão negativa, na verdade, traz para nós uma questão pejorativa. E isso vai então sendo o que? Assimilado pela cultura, assimilado na sociedade, e nós vamos aí relacionando sempre a questão do negro com coisas negativas. É sobre isso que a gente vai então refletir hoje. Outra frasezinha também muito semelhante a essa, Vamos ver aí, ó, lista negra. Da mesma forma, lista negra. O que é uma lista negra? Tem até filmes, que tratam disso aí. Tem um filme com o nome Lista Negra mesmo. Então, associa também a pessoa negra a coisas que não são socialmente aceitas e que devem ser evitadas ou inteiramente eliminadas. Então, vamos dizer assim, olha, você está na minha lista negra. Quer dizer, olha, você vai ter prejuízo, você vai ser prejudicado em alguma coisa. Ou então alguém diz assim, olha, no tráfico de droga, aquela pessoa está na lista negra, ela vai ser eliminada, queima de arquivo. Então, você percebe que é outra questão relacionada com a negritude, falando de negro, de negra, e que está relacionada com coisas pejorativas, com coisas negativas.
dão essa ideia de coisas negativas, né? Então, por que eu estou trazendo essas duas frasezinhas, né? Mercado negro e lista negra. Por que eu estou trazendo isso para a gente pensar aqui? Justamente, né, porque nós vamos falar do racismo, nós vamos falar da desigualdade e também do poder. São palavrinhas que estão entrelaçadas ali. E aí, eu trouxe essas ideias para vocês pensarem comigo, porque eu quero que vocês pensem com mais profundidade agora, filosoficamente, indo nas raízes do problema, por que existe o racismo? Por que existe o racismo? Por que tem pessoas racistas no Brasil e no mundo? Por que as pessoas, quando olham para a cor da pele do outro, muitas vezes nós fazemos distinção dessas pessoas? Tudo isso é racismo. Então, por que ele existe? De onde vem essa ideia? Por que as pessoas são racistas? Na prática mesmo, no dia a dia. Então, esse é um ponto que nós vamos, então, tirar do lugar comum, que a gente ouve falar, e vamos trazer para cá, para o campo da filosofia, para a gente fazer aqui uma leitura, né, de alguns textos, para a gente aprofundar um pouco essa temática que é muito importante e muito oportuno no dia de hoje. Então vamos começar aqui falando sobre isso. O que é o racismo? O racismo, então, está relacionado com preconceito e com discriminação. Preconceito e discriminação pode ser para várias coisas, mas aqui ele está direcionado a alguém ou a um grupo de pessoas, ou até mesmo de uma cultura, tendo em conta a sua origem étnico-racial. Geralmente se refere a ideologias de que existe uma raça melhor do que outra. Então você vê aí que racismo é crime. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, mas o ponto crucial aqui é esse, né? É que está direcionado por uma discriminação, preconceito de um grupo de pessoas, pela cor da sua pele, pela sua cultura. E aqui, quando a gente fala de racismo, não é só a questão do negro. Nós temos vários tipos de racismos, né? Quando você cria um grupo, elimina esse grupo, você discrimina esse grupo, então você está fazendo uma prática de racismo, né? Quando você violenta, quando você agride com palavras, né, de baixo escalão. Então tudo isso aí está relacionado com o racismo. Pode ser dos negros, pode ser dos indígenas, até das mulheres, né, de outros grupos que existem no Brasil, principalmente. Já estamos falando do Brasil, né? Então, todos esses grupos chamados de minorias, né, na sociedade, quando há um preconceito, uma discriminação com aquele grupo, com aquela pessoa, isso é racismo. E racismo hoje no Brasil é crime. É importante saber disso, tá bom? Então vamos agora analisar, que é o nosso ponto aqui, fazer uma análise filosófica, reflexiva, sobre algumas ideias, né, que faz a gente pensar sobre o racismo no Brasil. Vamos começar? Então vamos começar falando aqui de uma palavrinha que também é da pedagogia, chamada letramento. O letramento racial. Quando a gente fala de letramento, nós estamos falando ali de um contexto, né, dentro da pedagogia, que está relacionado com conhecer a realidade, mas você não tem ainda um conhecimento profundo daquilo. Mas você tem você reconhece aquilo, você sabe que está ali, né, você conhece uma palavra, você conhece uma letra, mas muitas vezes você não sabe formular um argumento, você não sabe formular, né, uma frase. É o letramento. Aqui nós estamos falando do letramento racial. O que é isso? É um processo educativo formativo que promove a construção, claro, no sujeito, né, na pessoa, no ser humano, da capacidade de identificar e reconhecer práticas racistas
no âmbito de sua cultura e da vida cotidiana. O que quer dizer isso? Se eu perguntar para você, você é racista? 99% das pessoas dizem que não são racistas. Né? Não são racistas. Então, o que isso quer dizer o quê? O que é o letramento nesse caso? É que a pessoa sabe o que é o racismo, ela tem consciência do que é o racismo, né? Muitas vezes ela conhece a prática do racismo, mas ela não percebe na sociedade que existe o racismo na prática. Ela não percebe, ela não tem essa percepção, esse entendimento de que ele existe. Pensa que é apenas uma questão teórica, uma questão ideológica, né? Mas não é. Então é por isso que a gente está falando de letramento aqui, nesse aspecto, né, de que as pessoas sabem, reconhecem que existe racismo na sociedade, mas elas não se percebem e muitas vezes não percebem essa prática na sociedade. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto sobre a questão do letramento. Vamos para outro ponto aqui de reflexão. É possível a construção da consciência racial, ter uma consciência racial, uma consciência de que existe classes, né, que existem raças, de pessoas negras, no caso aqui nós falamos das pessoas negras especificamente, e o fomento à responsabilidade de pessoas não negras através de práticas antirracistas. Então, o que quer dizer aqui? Que nós podemos, sim, conhecer essa prática e nós podemos, inclusive, nos tornar antirracistas, que aqui é a prática, né? Então, não é só entender o que é o racismo, mas, acima de tudo, o que é o antirracismo. Porque a gente conhece, a gente vê falar do racismo, mas muitas vezes o antirracismo está longe do que nós entendemos pelo racismo na vida cotidiana, na vida prática das pessoas. As pessoas não lutam, as pessoas não defendem, né? As pessoas não estão ali preocupadas com essas questões do racismo, né? Então, mas existe essa possibilidade, né, que nós chamamos de antirracismo. Quer ver? Vamos aprofundar mais ainda. Cada vez a gente vai mais a fundo, né, dessa questão. Pode tornar a sociedade apta a reconhecer, criticar e combater atitudes racistas. Isso é o antirracismo, não é verdade? Ajudando a desconstruir ideias estereotipadas sobre as pessoas negras e a promover uma sociedade mais justa e igualitária. Então foi aquilo que eu falei agora, dessas ideias estereotipadas, né? Mercado negro, lista negra. Então nós sabemos que isso vai ofender alguém. Só que nós não percebemos na palavra que está sendo dita, que ali tem um preconceito escondido. Então nós falamos, né? Lista negra, mercado negro, a situação está preta, né? Mas nós não percebemos, porque é o letramento, nós sabemos que existe, está ali, né? Mas não temos essa... Mas nós podemos sim ter a consciência racial. Nós temos a consciência racial. Agora a questão é o que fazer diante dessa consciência racial. Como combater isso? Como revelar, fazer com que isso se revele na sociedade? Para que as pessoas digam, poxa, eu sou racista, eu preciso, né, combater isso em mim. Eu estou vendo uma ação, alguém cometendo um crime racista contra o outro. E eu digo, mas isso aí é normal, né? Não, então nós temos que perceber que tem que ter uma prática antirracista, de defesa contra o racismo. Né? Vocês viram aquela imagem lá do jogador de futebol da seleção brasileira, né, o Vini. Teve um tempo que teve uma polêmica, né, no Brasil, que nos jogos, né, que ele jogava aí internacional, fora do Brasil, que chamaram ele de urubu, né, de coisas relacionadas a isso, ao racismo. Isso aí são questões racistas. Então é um fato, né, real que aconteceu. Então, o letramento é isso, é ter essa consciência de que o racismo existe, mas não basta saber que ele existe, nós temos que nos apropriar desse conceito e
desfazer esse conceito, transformar esse conceito numa outra realidade que é o antirracismo. Mas para isso, nós vamos precisar de uma questão muito importante e fundamental, que nós chamamos de uma educação antirracista. O que é isso? Então vamos agora dar outro passo aqui, né? Nós já fomos a fundo aqui sobre a consciência, né, o letramento e a consciência do racismo. Agora, é preciso, mais do que ter consciência, uma educação e uma prática, que nos leve a uma prática. Então vejam bem, o antirracismo, ele é entendido como um conjunto de práticas que auxiliam no enfrentamento e combate ao racismo. Então esse é um ponto. São práticas. Nós estamos falando agora de práticas. Trata-se, portanto, da oposição, ou seja, algo contrário ao racismo. Então, é uma prática, é uma atitude, é uma ação que vai contra as práticas, as atitudes e ações racistas. Isso é o antirracismo. Por quê? Porque está marcada pelo preconceito, pela discriminação racial e todo tipo de prática e teoria racista. Então, a educação antirracista, ela vai combater, ela vai elaborar ideias e práticas que vão contra esse preconceito e essa discriminação. Então, toda vez que você vê um preconceito, uma discriminação contra alguém, um negro ou um índio, ou qualquer pessoa, um deficiente, que na sociedade são marcados por esse preconceito, que existe na sociedade, porque não é inventado, não é criado, não é uma invenção individual, é uma construção coletiva da cultura, que acontece na cultura. Então, quando você vê essas práticas contra pessoas, determinado grupo de pessoas, você percebe que isso é o quê? Isso é racismo. Por quê? Porque você está indo contra, né, aquilo que a pessoa é culturalmente, aquilo que ela é na sua vida quanto ser humano. Ser indígena, ser negro, no caso aqui nós estamos falando mais do negro, né, porque é uma questão muito, muito marcante no nosso país. Mas tem vários outros grupos, né, que também sofrem o preconceito e o racismo e a discriminação. A gente vai ver mais para frente. Mas vamos aprofundar, vamos analisar essa questão aqui, observar um pouco mais sobre a questão da educação antirracista, né? Vamos aprender um pouco mais sobre o que é isso aí. Quando você olha para o Nelson Mandela, que é nessa foto aí, você já vai ter mais ou menos nessa imagem, você vai ter uma ideia de um homem negro, né? Você olhando, você já percebe isso aí, que sofreu vários tipos de discriminação. O Nelson Mandela, ele foi um grande político, né? Ele foi preso político também. Ele lutou contra o apartheid, né, na África do Sul. Então, ele se tornou, inclusive, o presidente, né, da África do Sul. O primeiro presidente. Era um ativista antirracista. Então, tem figuras que nós olhamos e vemos na sociedade que já nos remetem a isso, que já nos trazem essa ideia, né, do antirracismo. Então, como nós vimos no letramento, olhar para o Nelson Mandela já nos remete a nós, ele já é um símbolo do antirracismo. Isso também é letramento, nós entendemos esse símbolo. Assim como nós entendemos o que é o racismo, nós temos essa consciência do racismo na sociedade, essa marca, né, que existe na sociedade, nós temos também os símbolos antirracistas. E o Nelson Mandela, então, ele é um homem, né, foi um homem, ele já faleceu, que representou esse símbolo aí. Assim como Martin Luther King, né, um pastor também, que também lutou contra a desigualdade de raças.
Então foram homens, né, que lutaram, que deram sua vida, né, numa prática antirracista. E eles, então, hoje representam essas figuras, né, que lutam, que estimulam as pessoas a lutarem contra o racismo. Por quê? Porque é uma coisa muito forte na sociedade, né, muito presente na sociedade a questão do racismo. Mas vamos ver o texto que eu quero ler com vocês aqui, para a gente ir finalizando essa parte aqui sobre a educação antirracista, para a gente fazer depois uma síntese sobre tanto a educação antirracista quanto também o letramento racista, né? Vamos lá ver aqui esse texto, ó, do Nelson Mandela aí. Nós temos aí dois autores, né, que trataram com mais profundidade sobre isso. O antirracismo brasileiro. Então, nós vamos falar agora do Brasil especificamente, né? Nós sabemos que no Brasil, aqui nós recebemos, o Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos, né, da África. Inclusive, nós sabemos que depois da África tem mais negro no Brasil, né? Os negros estão mais aqui no Brasil. Por isso que aqui é muito forte essa questão do antirracismo. Então, nós tivemos no Brasil aqui um país que recebeu, né, não recebeu como convidados, mas recebeu como explorados os negros vindos da África, na época do descobrimento do Brasil, né? Então eles vinham trancafiados, né, nos porões dos navios, né, e chegavam aqui, muitos morriam nesse percurso, e nós temos na marca da nossa história, então, essa questão aí do racismo brasileiro. E o antirracismo, então, tem sido um instrumento de lutas contra as restrições da cidadania do povo negro. Muitas vezes nós não entendemos, quando nós falamos de cotas para os negros, nós não entendemos, porque muitas vezes a gente perdeu essa memória histórica. Então nós temos que, o Brasil tem uma dívida muito grande com os negros, né? Porque vieram para cá, não tinham educação, né? Não era dada oportunidade a eles da educação, passaram por vários processos, né, de discriminação, eles foram tolhidos, né, além da sua família, também da sua religião, da sua cultura. E tudo isso é o quê? Isso é violência, né? É violência contra um grupo de pessoas, né? A palavra raça também é muito questionadora quando a gente fala de raça. Na verdade, são grupos de seres humanos, grupos de pessoas. Então, o Brasil, por isso que nós estamos focando no Brasil, a questão antirracista, porque o Brasil é um país que tem uma população racista muito grande, negra muito grande, e que tem um racismo muito grande também. E muitas vezes as pessoas não admitem esse racismo, não admitem. Então eles ficam esperando ali, né, que as coisas aconteçam. O cara fala que ele não é racista, mas ele não quer que a filha dele case com um negro. Né? Ou então que o seu filho case com uma negra, mas ele não é racista. Então, são coisas que estão entranhadas em nós e que precisamos, então, né, revelar isso aí, e reconhecer e lutar, que é o que a gente vai ver agora aí, ó, no finalzinho do texto, né? Que diz o seguinte: nesse sentido, então, como eu falei agora da questão das restrições da cidadania do povo negro, então, nesse sentido, o antirracismo é o quê? O antirracismo, então, é uma ferramenta para a construção da justiça social e racial, assim como de uma sociedade democrática, justa e diversa. Então, o instrumento que nós temos hoje chama-se antirracismo. O que é o antirracismo? É esse mecanismo que nós podemos utilizar, que não é apenas para falar, né, do racismo, mais do que isso, é ir contra o racismo, é verificar e ir contra esse racismo. E para a gente finalizar aqui então, pessoal, eu quero fazer aqui um joguinho com vocês, de palavras, que chama-se evite e aposte. São essas palavras, né, mal criadas, essas palavras de duplo sentido, são palavras racistas, discriminatórias, que nós muitas vezes falamos assim aleatoriamente e não percebemos que nela existe um fundo, né, de racismo,
um fundo na discriminação. Então vamos ver aqui, só para a gente entender melhor e finalizando aqui a nossa aula de hoje. Ó. Então, evite algumas palavras, algumas frases e aporte em outras, que assim também faz parte, né, do instrumento antirracista. O que nós podemos evitar? Vamos ver algumas frases, né, populares que nós falamos e que muitas vezes nós não nos damos conta de que nós estamos sendo racistas. Ó. A coisa está preta. Quantas vezes nós não dizemos que a coisa está preta quando a gente está, né, em alguma situação da vida? Isso aí, evite, porque é uma frase racista. E tente colocar de uma outra maneira, antirracista. Vamos ver aqui. Aposte. Por exemplo, a situação está difícil. Então, quando você fala brincando, às vezes, a coisa está preta para o meu lado, a gente fala brincando isso. Mas isso é uma frase racista. Para você combater o instrumento do antirracismo, estão nas palavras, naquilo que é dito também para o outro. Porque muitas vezes aquilo que é dito machuca o outro. Aquilo que é dito fere o outro, humilha o outro. Né? E você nem se toca que você está cometendo, né, ali um racismo. Né? Então, essa é uma frase bem conhecida. Vamos ver outras aqui. Ó. Evite e aposte. Ele é um preto de alma branca. Né? Vocês já ouviram essa frase? Ele é um preto, mas de alma branca. Né, o que quer dizer isso? Então, evite falar isso. Você está colocando aí a supremacia do branco. Como se os negros que chegaram no Brasil diziam que não tinham nem alma, né? Então, evite, aposte em quê? Ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Se você quer dizer isso, então diga que ele é uma boa pessoa, diretamente. Vamos a outra frase aqui. Eu não vejo cor, eu sou totalmente imparcial. É aqueles que falam, né? Que não são racistas, né? Então eu não vejo cor, sou totalmente imparcial. Para que isso, né? Vamos ver o que a gente pode apostar. Evite. Eu valorizo a diversidade e respeito as diferenças. Cor é uma coisa criada por nós para fazer já a diferença entre as pessoas. Então, eu valorizo a diversidade. Existe o que existe? É uma diversidade e respeito as diferenças. Não é só a cor. Não é só... É justamente evitar isso. Falar dessas palavras que são todas palavras racistas. Racistas, né? E nós falamos assim. Então, vamos ver outra aqui para a gente já ir caminhando para o nosso fim, né? Ele é branco, não pode entender nossas lutas. Aqui já é uma palavra, muitas vezes, já do negro. Que também, até os próprios negros, né? O próprio grupo que sofre o racismo, muitas vezes, ele mesmo assimila também para si. É isso. Assim como tem mulheres, né, que são machistas também. Então, você percebe que não, mas ó, ele é branco, não pode entender nossas lutas. Muda esse pensamento. O que nós podemos apostar? Ele pode não ter vivido as mesmas lutas, mas ele pode aprender com nossas lutas. Né? Então, é mais um ponto também de atenção para nós. Outra questão também que nós precisamos evitar, esse serviço é de preto. Então, esse serviço é de preto. Né? Você está fazendo um serviço de negro, de preto. Né? Quer dizer, uma coisa que não presta. Né? Aí evite, isso não existe. Nós temos que apostar em dizer o seguinte: esse serviço foi mal feito. Seja direto, não gostei, foi mal feito. Aí quando você falar do preto, você quer dizer, não prestou, né? Não é isso, esse serviço foi mal feito, só isso. Não preciso colocar a palavra preto no meio. Né? Outra coisa, vamos aí mais uma. Ela é uma linda mulata. Você já colocou a raça no meio, você está sendo racista. Também foi uma criação também oficial, né? O que quer dizer? Como é que a gente pode dizer? Vamos ver. Ela é uma linda mulher negra. Diretamente, ela é uma linda mulher negra. Né? Então, pessoal, a palavra negra hoje, ela pode ser usada. Né? Os povos indígenas, o índio, né, a gente falava, né? Os povos tradicionais, estão mudando algumas conotações. Né? O negro, a mulher negra, preta, pode falar. Agora, não no sentido pejorativo.
no sentido de dizer, né, que aquela pessoa ali é um ser humano. Tá bom, pessoal? Entendido? Beleza? Tranquilo, então. Vamos, então, agora finalizar nossa aula e desejar a vocês todos aí sucesso.